Você quer aprender a falar francês e para isso você começou lá a estudar ou está pensando em começar pela gramática? Ou então você de repente já sabe um pouco de francês, mas baseou o seu estudo na gramática para depois falar francês? Para com isso agora! É isso aí. Você está cometendo um erro gravíssimo quando você estuda com foco só na gramática. E eu vou te mostrar por que isso é um erro e também como você pode fugir dele, tá certo? Então, ó, vem comigo. Bonsoir, sou a Vera Franco. Eu sei que falar francês com confiança não é um trajeto fácil. Então, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Vamos lá? Então, retomando aí o tema da live hoje é não seja gramatiqueiro, não seja gramatiqueira. Gente, olha só, por que é um erro gravíssimo estudar com foco só na gramática? Por que isso é um erro, Vera? Olha, vários motivos, né? Mas o principal, né, que é o que eu vou focar hoje, compartilhar com vocês, o principal motivo é que o estudo das regras de gramática vai travar, vai bloquear a sua fala. Isso é muito sério. Sabe por que isso acontece? Acontece porque existe aí, né, uma grande preocupação, uma concentração aí. Se você está falando tudo certinho, você acaba se concentrando demais. Se o teu foco é a gramática para depois falar, você acaba, né? Você acaba se concentrando ali, se preocupando demais em falar tudo certinho, ao pé da letra, seguindo lá toda a gramática, né? Tudo certinho, bonitinho, perfeitinho, conforme as regras. E aí, essa pressão, essa angústia que você acaba gerando dentro de você te faz travar, tá certo? Por isso que é um erro gravíssimo, d'accord? Então, pessoal, sim, faz você travar, tá bom? Sim, faz travar, porque eu já vi várias e várias pessoas nessas situações que estudavam, por exemplo, a gramática, né, para depois tentar falar e que também, de repente, já estudavam, né, com base na gramática há muito tempo, né? Mas não conseguiam falar, tá? Então, já vi isso aí acontecer muitas vezes, com muitas pessoas. Então, realmente, basear o seu estudo na gramática para achar que depois de ter a base toda feita em gramática, depois você vai conseguir falar, é um erro, tá? Porque você vai gerar essa preocupação, vai gerar essa, né, fissura por estar tudo perfeito, tem que estar tudo perfeito, montar a frase direitinho, e aí você acaba não falando com medo de errar, tá? Deixa eu contar para vocês um exemplo de uma coisa que começou e ainda está acontecendo comigo, olha só. Vou tentar resumir aqui, né? Desde criança, assim, quando eu tinha lá uns 8 anos, né? Desde essa época eu já tinha vontade de aprender a tocar piano. É isso aí. Mas as circunstâncias da vida, enfim, um montão de coisas acabaram me permitindo iniciar aí os meus estudos de piano, né? Só já na fase adulta, né? Não quando eu era criança, só quando eu já, né, já tinha me tornado adulta. Então, quando eu comecei, eu me esforcei bastante para, né, compreender as notas e tal, e a posição delas na partitura e saía tocando, né? Saía tocando, então, claro que não estava perfeito, porque eu já fui tocando, né? Claro, também não tocava tudo, né, gente? Calma, mas saía já me fazendo entender, tá? Então, assim, eu saía tocando, dava para ouvir e entender a música que eu estava tocando, tá? Então, eu fazia isso sem me colocar nenhuma pressão, tá? Aquela pressão de que, assim, eu precisava focar, né? Tá certo? Então, assim, eu não colocava essa pressão em mim de que eu precisava focar não só nas notas, mas em toda aquela gramática, né? Do tocar piano, vamos dizer assim, né? Então, eu fazia isso com tranquilidade, eu ia tocando, eu sabia que não estava perfeito, mas eu conseguia me fazer entender, eu conseguia, né? Todo mundo está entendendo que é aquela música que eu estou tocando. Tudo bem, não estava perfeito, mas eu estava me comunicando através daquela música, certo? Então, né,
eu resolvi fazer um teste comigo mesma. Eu falei assim, Vera, não, eu comecei a tocar, mas peraí, tem que ficar perfeito, logo de cara. Então, né, eu tenho que focar na gramática do tocar. Foi o que eu, né, coloquei na minha cabeça. Então, eu tenho que estar perfeito ali em todos os detalhes. Eu preciso dominar isso assim, papum, né? Gente, que frustração que foi isso aí. Tá? Porque quando eu fiquei focando só nessa parte, eu travei. Olha, simplesmente travei. De repente me veio um bloqueio. Parecia que nem aquele pouco que eu já sabia tocar antes eu lembrava mais. Uma tristeza. Foi assim, uma baita de uma frustração para mim, tá? E por que isso? Porque eu me forcei a tentar decorar todos os detalhes de uma vez só e aplicar tudo de uma vez só, né? Aí não saiu mais nada, tá bom? Não saiu nada. Nem o que eu sabia antes eu conseguia mais tocar, porque eu ficava tão preocupada se eu ia fazer certo, se eu ia estar tudo dentro daquela gramática do tocar. Travei. Por quê? Porque aí eu focava nessa gramática toda do tocar, eu queria fazer certinho, tocar dentro do tempo certo, contar o tempo exato de cada nota, ao mesmo tempo que eu observava ali os detalhes, as fermatas, né, os símbolozinhos todos, né, identificar a intensidade, qual que era, né, o ritmo e tudo mais, usar os pedais, por exemplo, né, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, tudo isso eu queria usar ao mesmo tempo. Gente, como é que a gente analisa esse exemplo que eu falei de mim aí, da questão da gramática do tocar piano, né? Como é que a gente analisa isso no francês? Toda essa gramática do tocar que eu queria dominar aí de uma vez, né? Antes mesmo de tentar continuar a tocar, me fez literalmente travar. No francês, é mais ou menos assim. Você está tentando falar francês, né? Está tentando falar francês, mas antes de falar, você já quer dominar toda a gramática, né? Certinho ali, tintim por tintim. É como se você já quisesse saber passado, presente, futuro, imperfeito, mais perfeito, a pronúncia perfeita, o determinado sotaque, enfim, né? Tudo isso aí. E aí, quando você vai tentar levar tudo isso de uma vez, né, para a prática, ali, de uma vez só, você trava, igual aconteceu comigo quando eu fui fazer isso para tocar piano. Então, imagina se acontece uma emergência e você tem que falar alguma coisa em francês. É uma emergência, de repente é um caso de vida ou morte. Você precisa pedir ajuda para alguém, enfim, né? Se você ficar pensando, na hora de falar que você precisa se comunicar, é uma emergência. Se você ficar pensando nas regras gramaticais todas, para conferir aí na sua mente se a frase que você está formulando na sua cabeça está correta, para depois falar, gente, a pessoa já morreu, né? Se for um caso de vida ou morte, tá certo, né? De você precisar pedir ajuda, por exemplo, acabou, né? Então, primeiro, o que acontece? Você fala, né? Você tem que falar. A partir daí, você vai acrescentando as melhorias, né? Você vai acrescentando a sua própria correção do que você vai observando da gramática, né? E aí você vai aplicando, tá certo? Mas por que, Vera? Olha, porque tem que acontecer naturalmente. Pensa aqui comigo. Primeiro, você aprendeu a falar português e só depois de alguns anos, né, você foi estudar gramática lá na escola, não foi? Foi assim, né? Acho que com todo mundo, né, para a gente aprender português, certo? Então, olha, se você está focando o estudo na gramática para aprender a falar francês, você está cometendo esse erro grave. Igual eu cometi quando eu quis dominar primeiro toda a gramática do tocar piano antes de realmente, né, tocar alguma coisa. Então, isso é problemático, porque você nunca vai conseguir ter a confiança na hora de falar francês, porque vai ficar achando que comete erros toda hora ali, que vai passar vergonha, né? Porque não está tudo certinho. Isso te prejudica, te faz realmente começar a sentir vergonha ou timidez na hora de falar. E isso abala completamente a sua confiança, tá certo? Então, gente, fazer isso, focar na gramática para depois tentar falar, isso abala a tua confiança, trava, faz você travar. O resultado
é que você fica aí com uma baita trava no seu francês, um bloqueio, é isso aí, e aí não consegue se comunicar. É uma grande frustração. Igual eu fiquei frustrada quando eu tentei aplicar isso aí no piano, né? Quando eu tentei dominar primeiro ali a gramática do tocar e depois não consegui mais, né? Não conseguia mais fluir o meu tocar, né? Eu fiquei presa ali, fiquei travada. Gente, olha só, muitas vezes é assim, tá? É errando que se aprende, é isso aí. Então, a gente pode pensar no erro como uma oportunidade de acerto, certo? Então, isso aí, porque se você fala algo na hora e depois fica, né, com aquele incômodo, eu acho que tem algum detalhe que eu não usei na hora que eu falei e tal, na próxima vez você já vai ajustar. Mas o importante é que você falou, você conseguiu se comunicar. Quando você já está conseguindo falar, você só vai melhorar cada vez. Agora, se você travar com medo de errar, né? Se você travar por causa do medo de errar, aí é mais complicado. Aí é realmente frustrante, porque você não realizou a comunicação, né? Então, olha só, agora, né? Agora vamos ver aí como é que eu posso ajudar você a solucionar esse problema, né? Para que você consiga falar francês aí sem travas, sem ficar no desespero do gramatiqueiro, né? No desespero da gramatiqueira. Não fique nesse desespero, tá bom? Vamos lá então, tá? Gente, é necessário, né, aprender a perceber a gramática e não estudar exclusivamente a gramática para depois tentar falar, tá certo? Veja bem, olha, né? Deixa eu deixar claro isso aqui, deixa eu deixar claro, gostaram? Não, vou deixar claro aqui, ó. Eu não estou dizendo que a gramática não é importante, pelo contrário, ela é super importante. O que eu estou dizendo é que nós devemos aprender a gramática do jeito mais adequado. Vamos ver? Né? Vamos lá? O que é a gramática? Já pararam para pensar o que é a gramática? Gente, a gramática, a gente pode entender a gramática como regras, né? Um conjunto de regras de uso de uma língua. No caso da língua francesa, que é o que a gente está falando aqui. Mas, enfim, ou seja, essas regras são o quê? São padrões, elas são modelos que vão se repetindo, certo? Lembrando aí que eu já comentei antes aí, em alguns momentos, do processo natural de aprendizagem. Olha só, você vai se familiarizando com o francês, né? E aí, espontaneamente, você vai perceber, né? Você vai ali percebendo, você vai aprender e vai dominar esses modelos conforme eles vão aparecendo, conforme eles vão se repetindo. É isso aí, tá? Por exemplo, ó, sem focar, sem ficar, né, fissurada na gramática, você acaba percebendo que em francês, palavras como vestido, por exemplo, e carro, são palavras femininas. Isso aí, são palavras femininas em francês, né? São masculinas em português, mas você vai percebendo que elas são femininas em francês, porque antes delas aparece aí o artigo definido lá, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos. Olha só como é que funciona. Se você quiser falar, eu vou digitar aqui. Vou colocar na tela para vocês, tá? Olha só como é que funciona. Se você quiser falar, né? Quiser falar que gosta do vestido, do carro, ou do livro de um amigo ou de uma amiga, né? Olha só esse exemplo aqui, tá? J'aime la robe de Julie, certo? Eu vou tentar colocar aqui para o pessoal do Insta acompanhar também, tá? Então, olha só. Essa é a frase que eu estou falando aqui, ó. J'aime la robe de Julie. Ou seja, eu gosto do vestido da Julie. Então, olha só. J'aime la robe de Julie. Eu gosto do vestido. Mas você percebe já que, né, robe, então, la robe, é feminino em francês, tá? Mas aí eu quero mostrar outras frases. Então, olha só. Eu vou colocar uma outra aqui, que agora, então, já, né, comentei, vestido, então, é la robe em francês, é feminino, né? Tá bom? Agora, olha isso aqui que eu vou colocar. Olha só, essa aqui.
J'aime la voiture de Pierre. Ou seja, eu gosto do carro do Pierre. Então, eu vou colocar aqui, ó. J'aime la voiture de Pierre. J'aime la voiture de Pierre. O que eu estou dizendo? Eu gosto do carro do Pierre. Tá certo? Bien. Então, mais um exemplo aí, ó. J'aime la chemise de Marie, né? Coloquei Marie ali, tá certo. Então, j'aime la chemise de Marie. Olha só, vou retomar rapidinho as frases aqui para que vocês possam acompanhar todos. Então, olha só. Eu disse o seguinte, né? Que percebendo a gramática, vocês vão ver aí, ó, vocês vão perceber os modelos que se repetem. Então, você vai perceber que as palavras como vestido, como carro e como, né? Por exemplo, são duas palavras aí que eu mencionei, vestido e carro, elas são femininas em francês, porque tem o artigo definido lá, ou seja, a, né? Então, olha só. Vou colocar as frases de novo, ó. J'aime la robe de Julie. Opa, la robe de Julie. Então, eu gosto do vestido da Julie. Mas a gente já sabe que isso é feminino em francês, porque eu disse la robe. Olha a próxima. J'aime la voiture de Pierre. Eu gosto do carro do Pierre. Mas olha só, attention, la voiture, né? Apareceu de novo, la voiture. Então, é feminino em francês, né? La voiture, né? E para nós em português é o carro. E a última frase que eu coloquei de exemplo, j'aime la chemise de Marie. J'aime la chemise de Marie. Ou seja, eu gosto da camisa de Marie, né? Da Maria. Então, olha só, la chemise, aí é um exemplo que é feminino tanto em francês quanto português, né? Mas j'aime la robe e j'aime la voiture são palavras femininas, então, em francês e masculinas em português, né? Voiture e robe são femininas no francês e masculinas no português, tá certo? Bravo! Então, o que eu estou dizendo com isso? Que toda vez que você for falar essas coisas, você vai percebendo. Quando você ouvir também, né? Você vai percebendo. Então, você vai ouvir o francês, você vai perceber essas coisas. Conforme você está sempre em contato com a língua, você vai perceber esses modelos que vão se repetindo, esses modelos gramaticais que vão se repetindo, tá certo? Vocês perceberam aí, né, que existe uma repetição de padrões, de modelos nessas frases que eu digitei para vocês? Então, essa é a melhor forma para você aprender gramática, observando os padrões que vão se repetindo, tá certo? Foi assim que a gente aprendeu português, não foi? De forma espontânea, né, gente? Ouvindo e repetindo esses padrões, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo rapidinho do que a gente viu aqui na live hoje. Não seja gramatiqueiro, não seja gramatiqueira. Isso aí. Gente, então, para quem aí, de repente, começou a estudar ou está pensando em estudar, começando pela gramática, para depois tentar falar, ou então, de repente, já sabe aí francês, se baseou no estudo da gramática, focou na gramática para depois tentar falar e aí não conseguiu, então pare agora, tá bom? Pare agora, porque isso é um erro gravíssimo, né? Quando você estuda aí com foco só na gramática, tá certo? E aí eu mostrei para vocês por que é um erro e também como fugir dele, né? Então, olha só, realmente falar francês eu sei que não é uma coisa, não é um trajeto assim tão fácil, né? Por isso que eu tô aqui para ajudar vocês nessa jornada. Então, olha só, por que é um erro gravíssimo você estudar com foco só na gramática? Tem vários motivos, mas eu compartilhei o principal, que é justamente, né? O principal motivo é que é o seguinte: o estudo, né, das regras, né, de gramática vai travar a sua fala, vai te bloquear aí na comunicação em francês. Por que isso acontece? Né? Geralmente porque vai te dar aí uma grande preocupação. Você estudar só com foco na gramática gera uma grande ansiedade, uma grande preocupação se você está falando tudo certinho, se você vai conseguir, na hora de falar, lembrar de tudo perfeito, conforme as regras. E aí você fica angustiado, angustiada, e gera dentro de você aí um sentimento ruim, você acaba travando na hora que quer se comunicar, né? Então, já vi vários casos aí de pessoas assim que estudavam
realmente né, a gramática como foco do estudo, para depois tentar falar, e gente que assim já estudava com base na gramática há muito tempo e realmente não conseguia falar, tá? Então, eu dei até um exemplo aí, né, meu, né, um exemplo que acontece comigo, né, que agora já estou também resolvendo, né? Então, da questão de tocar piano, a gente falou aí, alguém que tinha compartilhado, né, a língua falada é música, justamente, né, a língua falada é música. Então, eu comecei a me preocupar demais com a gramática do tocar piano, né? Com todos os detalhes, o tempo certinho de cada nota. Eu queria usar o pedal ali, né? A gente brincou ali, né? Eu expliquei para vocês dos pedais, né? Do piano ali, o pedalzinho do meio que a gente chama em francês, né? A gente pode falar la pédale de soutien, por exemplo, né? A gente pode chamar pedal tonal, né? Ou o sostenuto mesmo, que é o termo em italiano, para prolongar o som. Eu queria usar tudo isso para embelezar a música, mas eu queria já saber tudo de uma vez e já sair. E aí travei, né? Então é assim com o francês também. Se você começar a focar demais na técnica, demais na gramática, antes mesmo de começar a falar, que é o meu caso, que eu comecei tentando entender tudo primeiro da técnica, para depois tentar tocar, a gente trava, né? Então, não dá para você ficar tentando fazer isso, tá? Antes de começar realmente a falar, tá bom? Para você não se bloquear, tá certo? Então, olha só, eu tinha brincado aí com a minha questão do piano, meu exemplo ali, mas é isso aí, olha, toda essa gramática do tocar, né, que eu queria dominar aí de uma vez, né, me fez literalmente travar, né? Então, no francês é isso aí também. Você fica tentando lá falar francês, mas antes de falar, você quer dominar toda a gramática, você quer deixar certinho ali, tintim, tintim e tal, como se você já quisesse saber tudo, né? O passado, o presente, o futuro, o mais que perfeito, imperfeito, a pronúncia perfeita, determinado sotaque e tudo mais. E aí acaba realmente, tá? Acaba realmente travando. Porque aí você quer levar tudo junto de uma vez para a prática e encrenca, né? Eu comentei também da questão da emergência. Se você tem que se comunicar num momento ali de emergência, se você ficar parada, pensando, né? Pensando assim, mas para eu falar eu tenho que fazer assim, conforme a gramática, tal. Gente, se for uma questão de vida ou morte, a pessoa morre, né? Porque até você pensar na gramática toda certinha para pedir ajuda já foi. Então, gente, primeiro você fala, você se comunica. Entendeu? Me fiz entender. Comunicou, tá? A partir daí, você vai acrescentando as melhorias, você vai realmente acrescentando a tua observação, né, dos padrões, aí você vai incorporando isso na sua fala, tá certo? Então, não foca ali só na gramática, vai percebendo a gramática, né? Vai, igual a gente falou agora há pouco, né? Então, a gente aprendeu português dessa forma. A gente começou primeiro a falar português, né? Dentro de casa, criancinhas pequenininhas, depois de alguns anos é que a gente foi aprender a gramática na escola, certo? Então, isso é um processo natural, tá? Então, não foca o seu estudo aí, né? Se você quer falar francês, não foca o seu estudo exclusivamente ali na gramática, não, que isso vai travar, tá bom? É problemático, porque aí você não vai conseguir ter confiança na hora de falar, você vai ficar preocupada, mas eu tenho medo de errar, isso e aquilo, isso te prejudica, tá? Vai fazer você sentir vergonha, não vou falar porque eu vou errar, não vou falar certinho com as regras, tudo. Gente, isso abala a sua confiança e você vai, né? Vai travar e não vai conseguir se comunicar, vai ficar frustrado de não poder falar. Tá bom? O resultado realmente uma baita trava no seu francês, um bloqueio mesmo, que aí você não consegue se comunicar. É uma frustração gigante, gente. Tá bom? Né? Eu brinquei também, né? Como já dizia o velho deitado, né? Ou seja, né? Não é o velho deitado, não é o velho ditado, né? Muitas vezes é assim mesmo, gente. Então, né? Errando que se aprende. E aí, eu falei também que né, o erro é uma oportunidade de acerto. Por quê? Às vezes você fala uma coisa e depois você fica se analisando. Agora que eu já falei. Você já se comunicou, entende? Aí você vai analisar isso depois. Depois você fica assim, eu falei tal coisa. Será que eu posso melhorar da próxima vez? Será que tem alguma coisa que faltou um detalhe?
Igual quando eu estava lá tocando música, eu sei que está faltando, eu quero usar o pedal, ainda não usei o pedal, da próxima vez vou tentar usar o pedal. E você vai incorporando as coisas junto, né? Aos pouquinhos. É isso aí, você vai percebendo e vai incorporando, tá? Então, é isso aí. Na próxima vez que você for falar, você já vai ajustar, né? Eu falei assim da primeira vez, da próxima vez eu vou falar, vou colocar essa palavra, eu vou, né? Então, você já vai, né? Você vai conseguindo, quando você já está conseguindo falar, aí você só vai melhorar cada vez, né? Agora, se você travar, você não falar nada, porque você está com medo de errar, aí é dureza, aí é super complicado, tá? Então, não foca só na gramática para poder falar, tá bom? Mas aí, eu expliquei, né? Eu dei aí a minha recomendação para ajudar você aí a solucionar esse problema, né? Então, a minha recomendação para que você não fique no desespero do gramatiqueiro, nem da gramatiqueira, né? Então, gente, é necessário aprender a perceber a gramática e não estudar exclusivamente na gramática, tá certo? Eu já falei para vocês, eu repito, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que a gramática não é importante, ela é super importante. O que eu estou dizendo é que a gente deve aprender a gramática do jeito mais adequado, tá certo? E a gramática, né, conforme a gente conversou aí, ela é o quê? Ela é um conjunto aí de regras, né? De padrões, de modelos que vão se repetindo, né? No uso da língua. Então, olha só, lembra do processo natural que eu comentei com vocês. Primeiro você vai se familiarizando com o francês e espontaneamente aí você vai, né, aprendendo, você vai dominando esses modelos conforme eles vão aparecendo, conforme vocês vão percebendo que eles vão aparecendo, que eles vão se repetindo, tá certo? Então, você vai observando a língua francesa e vai, né? Você vai repetindo aquilo, né? Você vai começar a incorporar isso na sua fala, porque você está vendo a repetição. Os modelos, eles se repetem, eles vão aparecendo, né? E aí você aproveita isso e vai incorporando na sua fala. Então, eu dei um exemplo aí, né? Para que você não, né? Sem você ficar na neura aí da gramática, né? Você acaba percebendo que, por exemplo, eu dei alguns exemplos, né? Palavras como vestido e carro, elas são femininas em francês, né? Porque antes delas você observa que aparece o artigo definido lá, né? Então, como funciona, por exemplo, se você quiser falar que gosta do vestido, do carro, do livro de um amigo ou de uma amiga. E aí eu compartilhei com vocês alguns exemplos, passando rapidinho aí só para quem chegou agora. Bonsoir, bonsoir, todo mundo! Né? O pessoal que entrou agora, tá? Então, só para revisar aí também com o pessoal que entrou agora, tá? Como é que a gente percebe, então, que as palavras vestido e carro são palavras femininas? Olha só, observando os modelos que se repetem, justamente, olha só. J'aime la robe de Julie. Gosto do vestido da Julie. Ó, la robe. Opa, vestido em francês é masculino, né? J'aime la voiture de Pierre. Isso aí, eu gosto do carro do Pierre. Então, a gente viu aí que la voiture, então, é feminina em francês e masculina em português, né? E esse aqui é realmente feminino nos dois, né? É uma palavra feminina nos dois. J'aime la chemise de Marie. Então, gosto da camisa da Marie, tá certo? Então, eu quis aí compartilhar, só para a gente revisar, né? Então, são estruturas que se repetem, são modelos que se repetem. É assim que a gente tem que perceber a gramática, aprender a gramática pela percepção, né? Então, você percebeu aí, né, como esses modelos vão se repetindo, né? Essa repetição aí nas frases, esses modelos que vão aparecendo. Então, essa é a melhor forma de aprender a gramática, tá certo? Observando esses padrões que vão se repetindo. Gente, foi assim que a gente aprendeu português, vocês pararam para pensar, né? A gente aprendeu português assim. A gente começou a ouvir daquela forma e a gente, toda vez que falar assim é dessa forma, né? Tem aquele, entendi, então a gente fala assim. E a gente, de forma espontânea, foi ouvindo e foi repetindo esses padrões, né? Bravo! Então, pessoal, j'espère, né? Espero aí que a live de hoje tenha contribuído para ajudar quem, de repente, estava no processo de estudar primeiro a gramática, focar na gramática para depois tentar falar, já entendeu que isso é um bloqueio, tá certo? Então, pessoal, a gente comentou aí um montão de coisas bacanas aí na live, tá? Então, gente, foi, né, um prazer compartilhar com vocês, tá bom? Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Desejo a todos vocês aí uma boa noite e a gente se encontra aqui às 19h30 no mardi prochain, às 7h30 na terça que vem.
D'accord? Un gros bisou et bonne nuit!